Cadu, ó. 9h03 no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, eu, Cadu Freitas, assumo o comando do batepapo.com aqui pela Rádio MEC 800, a sua emissora pública no Rio de Janeiro, também pela internet radiomec.abc.com.br, radiomec.abc.com.br e pelo aplicativo app Rádio ZBC. Daqui a pouquinho, batepapo.com. Vitor Macedo, o João Facebook William tá, e Marcelo Vieira formam o trio Carioca. Puxa pra cá, Eles estarão juntos ao violonista e arranjador João Gabriel Souto no próximo Concerto MEC especial. Segunda, Tá dia valendo? 9 de julho. Aí, já era. Vamos acompanhar aqui o batepapo.com hoje, hein? Rua Alcindo Guanabara, Tem a Duda. 17, na Cinelândia. E tem a A Júlia. entrada é gratuita. Tá imperdível. Esperamos por você. Alô, jovens musicistas. Estão abertas as inscrições para o concurso Quarteto Brasil de Turbo 2018. Serão selecionados Conseguiu pegar aí, um Jorge? violinista, um violoncelista e um violista para formar o quarteto de cordas juntamente Se com a vocês violinista conseguirem- Carla Rincon. O quarteto fará 52 apresentações ao longo dos meses de agosto. Vê perguntas aí, ô Jorge. Pode me 2018. ajudar se tiver alguma demanda para ela. Acesse o regulamento e inscreva-se no site brasildeturbu.com.br. Apoio Rádio MEC. Olá, o Ao Vivo Entre Bora lá? Amigos desta terça, a 30 Rádio segundos. MEC conta com a sua participação na nossa plateia. Nesta semana, Luciane Dons é a nossa convidada. Para assistir ao programa Ao Vivo Entre Amigos desta terça, basta chegar às 5h30 da tarde no endereço Avenida Gomes Freire, número 474, na Lapa, Entrada Franca. Roubado da minha terra, eu vim. No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas. Muito bom dia para você que acompanha a partir de agora o nosso batepapo.com. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira pelos 800 kHz da Rádio MEC Rio, 800 kHz no seu AM, também pela internet radiomec.abc.com.br, radiomec.abc.com.br e também pelo aplicativo app Rádio ZBC, app Rádio ZBC. Lembrando que por conta do período eleitoral, nosso Facebook Live, aliás, o Facebook da rádio está desativado por questões, claro, legais e cumprindo a regra eleitoral. Mas estamos pelo velho e bom rádio, pelo velho e bom aplicativo e também pelas redes sociais das nossas convidadas do nosso batepapo.com de hoje. Olha, promete, eu tenho certeza. E olha, eu me preparei como nunca para esse batepapo.com porque eu tenho certeza que vai dar pano para manga. Eu adoro esse tipo de pauta. Então vamos lá compartilhar com vocês o nosso batepapo.com de hoje. Compartilhando. Muito bem, nosso batepapo.com de hoje conversa com duas jovens com idades bem parecidas e que têm alguma coisa ou muita coisa para falar. E aí, claro que nada mais legal do que puxar um bate-papo com elas, né? Afinal de contas, as mulheres estão aí, precisam ter voz, aquele velho mantra, né? Empoderamento, 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 precisa ser cada vez mais levantado. Eu fico muito feliz porque aqui ao meu lado tenho duas delas, né? Duas escritoras, cada uma com uma visão diferente e com propostas diferentes também, mas ao mesmo tempo convergindo também para que a gente possa fazer um bom bate-papo. Então aqui ao meu lado, vou dar um bom dia para
Duda Esmarrito, Maria Eduarda Esmarrito. Duda Esmarrito, é isso mesmo, Duda? Bom dia. Isso, bom dia. Você tá bem? Tô muito bem. Tá nervosa? Não. Se tiver nervosa não tem problema, que eu também fico nervoso, sabe, há muitos anos. Mas fica tranquila, a Duda, que é estudante, não é isso? Isso. Tá com 15 anos. Que responsabilidade, hein, Duda? Caramba, então tá certo. A gente, aliás, está transmitindo do Instagram da Duda, quem quiser depois curtir lá o Instagram da Duda. É Duda Esmarrito, com S mudo e 2 T's, não é isso? Isso. Então tá bom. E também aqui conosco a Júlia Ramos, escritora, estudante também, 17 anos. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Essa voz rouca, né? Muito bacana. Essa voz rouca não é da de manhã, não. A sua voz é rouquinha assim mesmo, né, Júlia? Rouquinha. Muito boa, muito bom. Meninas, nós temos hoje essa missão aqui de entender um pouquinho a cabeça de vocês e, claro, junto com isso também falar um pouquinho da visão de mundo de vocês, a visão profissional. Né? A Duda tem aí, tá lançando seu segundo livro. O primeiro foi com 15 anos. Desculpa, Júlia, eu vou... como são duas moças, eu tô aqui já... Eu vou daqui a pouco meu costume, fiquem tranquilas. A Júlia tá lançando seu segundo livro. Lançou o primeiro com 15 anos, né? Está lançando o segundo, livros de poemas, né? Poetisa ou poeta? Júlia? Poeta. Poeta? Poeta, porque antigamente usavam poetisa para minimizar a escrita da mulher. Então ela não era poeta, ela era poetisa. E eu não quero que eu caia nisso. Então, pra mim, eu sou poeta. Poeta Júlia, tá bom. E a Duda também escreve, é isso, Duda? Sim, eu comecei a escrever tem uns 2 anos e há uns 2 meses eu abri uma página no Instagram também, onde eu acabo divulgando todos os meus poemas sobre feminismo, sobre autoconhecimento, e se vocês quiserem dar uma conferida também, é @sintomais. Sinto mais, bacana. E como é que a gente acha você já pra turma, hein, Júlia? Pra turma que tá acompanhando a gente aqui pelo rádio, pelo aplicativo também, como é que a gente acha você? Pode me achar no meu Instagram, é SVGIU, SV. E no meu Facebook, Dília Ramos. Bacana. Minha página do Instagram de poesia eu perdi, infelizmente. Perdeu? Perdi, eu não consegui recuperar a conta, mas eu vou criar ela de novo um dia. Legal, então tá bom. Aí a gente bomba ela também depois, tá bom? Meninas, vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho do nosso bate-papo.com de hoje. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre temáticas, né, que são importantes na vida de vocês, uma vida que está começando agora, a gente não pode negar isso, né? A gente tem que ter respeito pela idade de vocês, muito respeito por sinal, porque as pessoas às vezes, os mais velhos, né, os mais que se dizem mais experientes, às vezes deturpam um pouquinho essa ideia de, é tão novinha, já está aí querendo chegar juntos, já está querendo sentar na janela, não é aquela velha história que ficou do Romário, né? Pô, nem sabe, já está querendo sentar na janela, né? Agora, eu queria entender com vocês o seguinte, Duda e Júlia, vou começar pela Duda. Visão de mundo, você hoje está com 15 anos, e aí a gente vai começar até a abordar um pouco o que você falou da visão feminista, né? Você se considera uma feminista? Me considero com certeza uma menina feminista. Eu acho que por eu ter 15 anos e ter uma perspectiva diferente do mundo do que os adultos, o meu sapato feminista é um pouco diferente ainda. Eu levanto bandeiras em relação aos direitos das meninas, principalmente na escola, em relação ao uniforme. Eu apoio todas as grandes causas feministas e me considero uma feminista e escrevo sobre feminismo, principalmente. Júlia, feminista? Sempre, há muitos anos. Quando eu comecei a entrar no movimento mesmo, eu tinha 14 anos. E eu lembro que foi muito complicado, porque na escola os meninos estavam naquela época de querer zoar muito o feminismo. Então, quando você entra no feminismo, é sempre um momento muito em que todo mundo fica olhando pra você e perguntando o que ela tá fazendo aí. Mas depois do tempo, parece que o seu incômodo se torna constante e as pessoas só aprendem mais. E como é que as meninas da idade de vocês, né, uma com 15, outra com 17, aí vamos falar do meio também que vocês convivem, lidam com essa história, né, de estarem vivendo uma nova geração de feministas, né, e de alguma forma conflitando com uma geração como a minha, que eu não tenho o menor medo, o menor receio de errar quando eu falo isso, porque eu tive uma educação machista, né, como os pais de vocês também, como alguns dos amigos de vocês também, né? Como é que vocês veem esse conflito? Por exemplo,
na família, com os pais e também no colégio, ou na escola, como vocês prefiram, né? Com os amigos também, meninos e meninas. Duda, como é que você lida com isso na família? O feminismo, de fato, eu acho que ele é um termo muito mal interpretado, porque muitas pessoas não sabem o que ele significa em tese, né? Qual é o peso que a palavra feminismo tem. Então, muitas pessoas acabam tendo uma ideia de que o feminismo seria o oposto do machismo, seriam as mulheres, um matriarcado. Só que o feminismo preza pela igualdade. E o feminismo é histórico, o machismo é histórico. E o feminismo tá para poder desconstruir todas essas ideias. Então, eu acho que pessoas que cresceram com uma educação diferente, foram imersas, né, em um mundo completamente diferente do mundo em que a gente vive hoje, da sociedade que cada vez mais tenta desconstruir esses padrões, é muito difícil a gente querer lidar com conceitos como o feminismo, porque as pessoas acabam encarando como normal, como parte, né, da nossa vida, conceitos que hoje a gente percebe como inaceitável. Então, na família, por exemplo, em relação aos parentes mais antigos, né, aos tios, aos avós, existe sim um grande conflito quando a gente frisa bem o feminismo, porque muitas pessoas não entendem o que é esse conceito realmente. E eu acho que o feminismo tem que partir daqui pra frente, porque eu acredito que se a gente for querer desconstruir cada pequena pessoazinha que veio do passado, vai ser uma luta muito mais difícil. É muito mais fácil a gente querer implantar a igualdade e a equidade na cabeça dessa nova geração que está surgindo, do que querer ensinar para uma geração que já está completamente dentro da caixinha, completamente ali encaixada nos padrões de uma sociedade patriarcal, né? Bacana esse gancho que a Duda traz para eu jogar isso para a Júlia. Ela falou dessa geração mais antiga, né, mais velha. E como é que vocês lidam com isso com a galera da idade de vocês? Porque eu tenho certeza que os meninos também precisam, né, ter aquele martelinho todo dia na cabeça. Olha, meu corpo, minhas regras, todas as falas, todas as reconstruções que vocês estão trazendo agora para essa nova visão. Como é que é feito isso, Dona Júlia, com os amigos também na idade de vocês? É feito aos poucos. Porque se você vai de maneira muito incisiva, você tem uma resposta negativa. Então, eu, por exemplo, tenho muitos amigos homens. Aos poucos, eles foram vendo que quando eles faziam uma piadinha machista, eu não ria. E eu ficava de canto olhando pra ele. Eles perceberam aos poucos que quando eles cantavam uma mulher na rua na minha frente, eu reclamava. E eu ia ficar batendo nisso até ele pedir desculpa. Então, com a convivência, eu acho que a convivência com meninas feministas é muito boa para todo mundo. Porque é uma pessoa que geralmente está muito aberta a você e a sua energia e ao que você quer ser. E ela quer te ver melhor. Então, pelo menos no meu meio, os meninos têm evoluído muito e alguns deles não percebem, mas outros até agradecem por essa convivência. Eu gostei, não percebem e agradecem, porque é um bom debate, né? Até pra gente puxar também aquela história do mimimi. Tem muita gente hoje que fala que o mundo tá muito chato, né? E principalmente quando vem das meninas, das mulheres também. O que vocês acham disso, Duda? Que o mundo tá muito chato e essa história do mimimi? Para todas as questões de igualdade, né? Sejam elas de gênero, raciais, políticas... E aí, sociais? Eu não acho que o mundo tá muito chato, eu acho que o mundo tá ganhando voz. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm espaço para realmente dizer, e eu digo de uma forma muito lúdica ainda, porque acaba sendo até um pouco, como eu posso dizer, sonhador demais dizer que todas as pessoas têm espaço para poder falar o que elas realmente acreditam e o que realmente incomodam. Mas comparado a como era um tempo atrás, as pessoas, por mais que pequeno, conquistaram sim um espaço. E voltando aqui um pouco para a pauta do feminismo, porque foi como a gente começou, muita gente encara o feminismo como a geração mimimi. Só que eu, com a minha perspectiva de uma menina de 15 anos feminista, é mais do que fato de que o feminismo está presente em várias pequenas partes do nosso dia a dia e muitas vezes acaba passando por imperceptível. E é mais do que dever das pessoas que levantam essa bandeira ficar ali apontando, não, isso foi sim uma atividade machista, porque é uma desconstrução, isso precisa acontecer em etapas. Como a Júlia falou, não pode ser uma imposição, não pode ser... a gente não pode batalhar, não pode ser uma guerra de força, entendeu? Boa. Precisa ser uma coisa entendida, precisa ser explicado, porque realmente as pessoas
não entendem, não sabem a gravidade de que, por exemplo, uma piada machista ou uma cantada desrespeitosa na rua tem. É muito mais profundo, é historicamente mais profundo do que simplesmente aquele fato em si. Então, não é uma geração mimimi, é uma geração que agora não tem mais vergonha de falar realmente o que incomoda e o que precisa ser mudado em uma sociedade. Júlia, complementa aí. Eu super concordo que é uma geração que ganhou muito mais voz do que as outras, mas ao mesmo tempo é a geração que recebe o nome de mimimi. Então, eu acho que é porque vem a contrapartida. Ao mesmo tempo que tem muita gente ganhando voz, tem muita gente querendo calar e muita gente que tem mais força. Então, vem esse nome de mimimi. E não tem muito o que falar sobre isso. Eu já aceitei que eu sou da geração mimimi. E pronto. Eu tenho muito orgulho disso. E eu acho que as pessoas, aos poucos, estão gostando mais de fazer parte disso. E ver como é bom você ser aceito da maneira que você é, sem precisar se esconder de alguma forma por alguma imposição que te fizeram no passado. Ser da geração mimimi é reivindicar, eu acho. E eu acho que por isso da Júlia ter usado a palavra orgulho. Porque realmente é um orgulho muito grande saber que a gente está fazendo parte dessa mudança de sociedade tão grande. E a gente tem que sim agarrar essa bandeira, né? Essa geração mimimi. Enfim. Então vamos colocar, a geração mimimi tem que ter empoderamento também. Não importa se está aí um título, se está aí um adjetivo, é a geração que está chegando para mudar muita coisa. Por falar nisso, onde é que nós estamos, nosso Rui Franco? Você está ouvindo Batepapo.com. Eu não tinha dúvida que esse Batepapo.com ia ser muito legal. Eu sou o Cadu Freitas e você está no Batepapo.com comigo pela Rádio Mac Rio de Janeiro, 800 kHz, também pelo aplicativo app Rádio ZBC e também pela internet em radiomac.ebc.com.br. Se você só ligou o rádio agora ou a internet agora, não fique preocupado. No final do dia, o nosso post estará lá com o nosso bate-papo na íntegra com essas nossas convidadas de hoje, que falam um pouco sobre a vida das jovens, das mulheres empoderadas, de feminismo, de educação, de política. Aqui comigo a Duda Esmarrito, ela é uma jovem, é estudante, está aqui também representando a categoria, a luta feminista. E a Júlia Ramos, ela é escritora, está aqui já lançando, aliás, agora esse próximo ciclo, segundo livro. Me empresta esse segundo livro aqui, Júlia, por favor. Temos aqui o livro Miolo, é isso? Miolo. Vai ser lançado, já está em lançamento aqui, né? E a Júlia vai estar na Flip 2018, que vai acontecer agora no final do mês de julho. Depois vai para a Flip Porto. A mamãe Mônica deve estar bem orgulhosa. Mais do que a mamãe orgulhosa, o vovô, que já virou uma estrela, eu sei, era um grande incentivador da sua ideia de escritora, não é isso, Júlia? Fala um pouquinho então sobre isso. Meu avô era professor de português do Pedro II. Ô Pedro II, adoro. Ele sempre falava assim do Pedro II. Isso. Pode se emocionar, não tem problema não, Júlia. Do Pedro II Centro. E assim que eu cheguei na casa da minha mãe da adoção, ele sempre falou muito sobre escrever. E minha mãe, por ser jornalista, também falava muito sobre escrever. E quando eu aprendi realmente, quando eu fui alfabetizada, eles sempre incentivaram muito. E por eu ter sido uma criança muito tímida, eu ter ganhado um tom de personalidade, sei lá, aos 12, 13 anos, eu comecei a escrever. Quando eu brigava com a minha mãe, eu escrevia cartinhas pra ela, dizendo o que eu estava sentindo porque eu não conseguia falar. De repente, eu comecei num sarau de poesia com a minha mãe e num dia ela levou meu avô. E ele pediu muito pra eu ler alguma coisa que eu tivesse escrito. E aí, como ele estava lá, ele nunca ia, eu li pela primeira vez. Ali já colocaram o poema que eu li num livro, que foi incentivado pelo Paulo Coelho, o Portuguese. Eu tive um poema publicado lá. 2 anos depois eu lancei o primeiro livro. E agora, quando a gente estava no processo de construção do segundo, quase para lançar, a gente teve esse imprevisto, ele teve que ir embora, mas foi no dia que ele foi embora, a editora ligou falando que ia bancar todo o livro. Então é muito dedicado a ele. Muito, muito legal. E a gente tem certeza, né, que a vida aqui, nossa, na Terra, ela tem já a certeza de se esgotar. Mas não a vida lá em cima. Certamente ele vai te inspirar muito para novos livros, viu, Júlia? Tenho certeza disso.
Como é que é o nome dele? João Ramos. Seu João Ramos, tá certo. Obrigado, Júlia, pelo seu depoimento. E agora vamos falar um pouquinho dessas visões de mundo também, né? Da Duda Esmarrito e da Júlia Ramos. Ô, Duda, o que move você hoje a ser uma jovem, ser engajada não só na visão do feminismo, mas também na visão política? O que move você? O que movimenta você? Eu acho que o que principalmente me move é saber que alguma coisa realmente eu posso fazer. Saber que eu tenho espaço agora para poder impor o que eu acredito e no futuro até mudar muitas coisas que eu condeno. Então, eu me sinto com um espaço muito grande, até por causa da escrita, por causa do espaço que eu tenho para poder falar. Eu acho que a fala é muito importante e, com certeza, essa geração em si tem um poder de mudar muito grande. Eu acho que isso é o que principalmente me move em continuar tão engajada como eu sou em todas as causas que eu acredito. Que causas você acredita, Júlia? Ou Duda? Depois eu pergunto pra Júlia que causas ela acredita, vai. Eu acredito no feminismo, eu acredito no movimento LGBT, eu acredito também em cada vez mais acabar com o racismo. Eu acredito de modo geral em todas as minorias que durante muito tempo acabaram sendo muito oprimidas, né? E eu acredito sim que com toda essa desconstrução social que está acontecendo, em um futuro talvez não tão próximo, mas é um caminhar, né? Como eu gosto de dizer. Eu acho que um dia, eu acredito com toda a minha força que um dia será possível a gente chegar em uma sociedade igualitária e harmônica. Deixa eu fazer uma provocação para você e depois, claro, que se a Júlia, claro, não, que ela vai ter que entrar, não tem jeito, nesse nosso bate-papo.com aqui com esse debate. Não parece uma coisa muito clichê, não? Essa história de que, não, eu estou lutando, eu quero ter uma visão proativa das minorias, da luta LGBT, da igualdade racial. Não parece uma coisa muito clichê? Como é que você vê isso e como é que os teus relacionamentos, né, sejam em casa, no colégio, na vida social, vem isso também, Duda? Eu vejo isso não como um clichê, mas como um motivo de vida, porque eu sempre fui muito engajada em causas de trabalho voluntário e eu sempre acabei me deparando muito com essas minorias e é muito claro para mim o sofrimento que essas pessoas sentem. Então não é clichê, é um propósito. Eu durante muito tempo já estive naquele meio e não posso me apropriar de causas que não são minhas, como por exemplo o racismo e o movimento LGBT, mas eu com muita força apoio esses movimentos. E não acho que seja clichê. Eu acho que talvez essa palavra seja até um pouco necessária, porque durante muito tempo isso foi esquecido. Durante muito tempo, todas essas pessoas foram colocadas à margem da sociedade. E que todos sejamos clichês, então, para poder apoiar esses movimentos que são tão importantes, né, para a evolução da sociedade. Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão desconstruindo duas palavras importantes, né? Que, na verdade, são importantes e não importantes quando você leva aí para a questão de desconstrução, de fazer, levantar a ideia de que é uma coisa menor, que é o clichê e é o mimimi, né? Vocês duas já falam assim, então tá bom, se é para ganhar força, que me chamem de mimimi. E a Duda agora acabou de falar, se é para mudar, então que seja clichê. E aí, Júlia, você também tem uma questão interessante com a ideia do clichê, é isso? Tenho. Pela idade, pela coisa... Fala aí pra gente. Eu entrei para esse mundo de escrita e de ser politicamente ativa mais nova porque eu era muito calada. Então, quando você é uma criança muito quieta, mexem muito com você, te incomodam muito. E eu falo que hoje eu sou a pessoa que gosta de incomodar, porque eu incomodo todo mundo que me incomodava. Eu acho que aos poucos, com a adolescência, eu ganhei um papel muito importante de voz nos lugares que eu frequento e eu potencializo isso para que de alguma maneira a gente possa sair desse clichê, porque para mim o verdadeiro clichê é o lado utópico de todas essas lutas. É achar que a gente vai conseguir combater pensamentos tão odiosos, tão cheios de sentimentos ruins, só com coisas boas e flores. Eu acho que tem que ter um movimento mais sério. Então, mesmo que seja na música, eu tô bem ligada ultimamente ao cenário de rap nacional.
E eu vejo que ele faz uma diferença enorme na vida, pelo menos, das crianças da favela e do racismo. Por eu ser descendente de indígena, eu passei por algumas situações. E eu vejo o rap nacional como uma potência, porque além dele propagar essa visão dessa luta, ele provoca e ele incomoda. E esse incômodo faz as pessoas baterem de frente e ter uma luta verbal mesmo sobre a questão, não algo pairando no ar, que você pode pegar se você quiser ou não. Você é obrigado a estar ali, você é obrigado a falar sobre aquilo. E ouvir alguém que, por exemplo, uma pessoa negra falando de racismo e botando as coisas pra você ver como elas são, sem nada por cima, sem nenhuma máscara pra você. Vocês acham que tem algumas pessoas que aí sim se apropriam dessas temáticas para ganhar alguma visibilidade? E aí, daqui a pouco no próximo bloco, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre política também. Não a política partidária, mas a política na sua essência, né? Na política que muda de verdade, né? Que mexe com as relações humanas, com as relações sociais, com as relações econômicas. Vocês acham que tem muita gente que acaba se empoderando, levantando uma bandeira e que aí, quando você vê que essas pessoas entram, elas acabam atrapalhando, inclusive, né, o movimento? Você acha isso, Duda? Eu acho que a gente só pode falar com propriedade do sapato que a gente calça. Então, muitas pessoas famosas e figuras públicas acabam muitas vezes se apropriando de causas que de fato elas não acreditam. E elas acabam passando até uma superficialidade muito grande por elas não estarem engajadas, por o amor delas, a força de querer mudar não tá ali junto, sabe? Eu acho que é muito notável, a gente acaba percebendo muito e acaba sendo muito falso, muito raso. Acho que é uma tristeza muito grande a gente se apropriar de causas tão importantes atualmente para poder ganhar dinheiro em cima daquilo. Enfim, é muito triste. É você se apropriar do outro, na verdade. Porque quando você se apropria de uma causa, você se apropria de todo um sentimento de uma nação, de um povo, de um grupo que está ali lutando para ter o mínimo. Então você de verdade não está representando, você não está sendo uma voz para eles, porque eles na verdade não te pediram ali. O que você está fazendo é usando para se propagar, abusando desse mundo capitalista, falando eu vou ganhar dinheiro em cima de gente que só precisa de ajuda. Você botar, como a Duda disse, mais à margem ainda. Não é uma ajuda. E entrar dentro dessa proposta de aquilo que vocês falaram, né? De entrar no conflito direto. E é isso que eu quero falar também, porque eu tenho uma teoria, né? Quando a gente fala aí e a Duda falou isso muito bem, e a Júlia também, quando a gente pega aí tentar desconstruir através de uma fala, às vezes, até mais ríspida. Mas aí eu quero saber depois de vocês se isso é necessário para algumas pessoas ou se a gente consegue ser um pouco mais político ou diplomata, porque eu quero saber de vocês também o futuro, né? Aquela velha pergunta clichê, o que você quer ser quando crescer? Tudo bem, não precisa dar chute na minha canela, não. Eu vim de caneleira, que eu já sabia que eu ia estar preparado para isso, porque eu já falei que eu ia provocar vocês com algumas coisas engraçadas também. O que vocês querem ser quando crescer? Mas a gente vai para o intervalo, volta já com batepapo.com, com essas duas brilhantes jovens, com clichê e tudo mais, aqui na Rádio Mac. A gente volta já. Estamos apresentando Aí, galera, estamos falando ar. Beijo pra vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Tá gostando? Tá gostando? Essas meninas são boas, hein? Aqui bombou. O Instagram tá bombando, a gente não tem... Será que a Ju quer tentar entrar no teu Instagram aqui, ó? O Instagram da Duda tá bombando aqui, ó. Se você não tomasse uma bronca, não tava normal. Tá aqui. Aqui, ó. Tem pergunta aí? Não. Não, vamos trazer agora, vou falar da... E a visita na Câmara, vereadores também. Vocês estão no vereador aqui também no Rio? São dois exemplos assim, Legal. contar assim, a tristeza que foi. Rapidinho, Rui, vamos lá. Já botar agora? Cara, eu vou fazer uma live no meu também, senão não vou fazer. Cara, porra. Não. Não vai. Não, sabe por quê? Porque depois eu compartilho. 30 segundos, tá? Tá. Porra, aqui. Estão gostando, meninas? Tá legal? Ficou
como ali eu apareci aqui atrás, filmando esse painelzão de controle. Tá vendo no Facebook ou no Instagram? Esse é Insta, esse daqui é Face na minha mão. Você tá nos dois, se quiser, te mando o link depois. Você está ouvindo Bate-Papo.com. Estamos de volta com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio e também da internet, no rádio pelo AM 800, uma emissora da EBC. Você ouve a gente também pela internet em radiomec.ebc.com.br ou pelo aplicativo app Rádios EBC. E hoje a gente compartilha com vocês o nosso tema do dia. Compartilhando. Nosso bate-papo.com de hoje traz aí a conversa com duas jovens, a Duda Esmarrito, que está aqui representando os estudantes e as estudantes, né, do Brasil, e a Júlia Ramos, e também as escritoras, as poetas, por que não dizer isso da Duda, que tem uma página no Instagram, Sinto Mais, né? Acertei, viu? Já gravei, inclusive, o Instagram Sinto Mais da Duda, e a Júlia Ramos, que é escritora, já está no seu segundo livro, o livro chamado... O que eu falei? Júlia, falei certo? Falou, inclusive, vai ter lançamento do livro agora, de novo, o segundo lançamento, dia 17. Do Miolo? Do Miolo, no Leblon, no Bar Bracarense. Aí, o Bracarense, claro, né? O Bracarense, dia 17. Tá certo. Bom, e a Júlia Ramos, então, que é estudante também, escritora, está aí no seu segundo livro, primeiro lançado aos 15 anos, né? Livro de poesias. As duas engajadas nas causas feministas, a gente já fez aqui várias perguntas para elas, desde o início do programa. Cadu, mas eu não ouvi, como é que eu faço? Poxa, perdi, vocês não divulgaram isso melhor, estão errando. Então, calma, não fique preocupada, não fique preocupado. O Bate-Papo.com está sempre também na internet lá para você baixar, ouvir, na página radiomec.ebc.com.br. A gente faz lá, coloca o áudio na íntegra, então você pode ouvir a hora que você quiser, baixar, compartilhar com os seus amigos também. Então vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo.com de hoje com a Duda e com a Júlia. Eu falava antes do programa, antes do intervalo, sobre a questão da política também, né? A Duda recentemente esteve em Brasília, no Senado, e no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores. O que você foi fazer lá? Tomar cafezinho, dona Duda? Infelizmente, queria eu ter ido tomar cafezinho para não ter me decepcionado tanto. Mas a minha escola estava com um projeto sobre cidadania e... Você estuda onde, aliás? Eu não perguntei. Eu estudo no Centro Educacional Espaço Integrado, o SEI, na Barrinha. E o meu colégio frisa muito por essas causas da humanidade, a gente entender a sociedade, porque a cidadania é muito importante, ainda mais agora nesse período das eleições. Então, a gente acabou indo para Brasília, para o Congresso e ali na Alerj para poder entender um pouco mais sobre o poder político do nosso país. E contando um pouquinho sobre a minha experiência, eu fui convidada em Brasília para poder representar a escola na Câmara de Defesa dos Direitos das Mulheres. E foi muito importante para mim, muito emocionante estar com tantas mulheres que apoiam a mesma causa que eu, tantas mulheres feministas. Foi um ambiente de uma energia muito forte, foi muito importante, só que ao mesmo tempo muito perturbador também, saber que andares acima... eu acabei lidando com uma situação um pouco difícil, porque a gente estava entrevistando alguns vereadores... Deputados. Alguns deputados em relação... vereadores foi aqui no Rio de Janeiro. Certo. Alguns deputados em relação a coisas muito simples, a base eleitoral, a principais propostas, projetos de leis aprovados, e não eram perguntas desafiadoras. E a gente acabou vendo que muitos deputados não estavam presentes e... muitos outros deputados acabaram tendo uma postura ríspida demais, né? Eu gosto do inglês porque ele tem dois termos muito bons para poder exemplificar de forma bem realista mesmo, que foi o que eu passei. Se chama mansplaining, que é quando o homem acaba tentando explicar para a mulher alguma coisa porque ela acaba falando tudo muito errado, então ela não entende direito sobre o assunto, então o homem tem que explicar para ela. E o outro... Enfim, vamos falar sobre o mansplaining primeiro. Eu acabei chegando e ele já começou me corrigindo no meu português, falando que eu tinha que melhorar o meu português para poder falar com ele. E com certeza ele falou isso porque ele se sentiu intimidado por não saber responder perguntas
tão simples sobre ele mesmo. Não sabia a base eleitoral, enfim, não sabia coisas que era mais do que dever dele saber, né? Um deputado não saber a base eleitoral dele é triste demais. E ele acabou me cutucando ali, né? Tentando me deixar desconfortável, tentando me explicar as coisas, pediu para eu aprender mais português para poder falar com ele. E na minha saída, só deixando bem claro, eu não tinha falado nada de português errado. Eu e os meus amigos, a gente se olhava assim, tipo, gente, o que esse homem tá falando? Mas na minha saída, era eu que estava representando o meu grupo, era eu que estava fazendo as perguntas. Ele ainda virou para mim e falou: um beijo, linda, fica com Deus. E foi extremamente perturbador. Eu depois virei e falei o quão desrespeitoso, diante da situação comunicativa em que a gente estava, era ele fazer desse comentário. Eu como uma estudante, ele como uma figura ali que era para... uma figura entrevistada, né? Um deputado, era para estar impondo um respeito muito maior, acabou tendo que usar o termo minha linda de uma forma totalmente irônica e debochada. Enfim, é muito discrepante, eu posso dizer, eu estar falando ali na Câmara de Defesa dos Direitos das Mulheres e minutos depois, andares acima, tá me deparando com uma situação de machismo tão grande assim no âmbito político do nosso país, né? Enfim. E aqui na Câmara dos Vereadores, foi vereadores ou na Alerj? Foi na Alerj. Na Alerj, então nos deputados, não é isso? Foi... Aí isso foi um passeio, vocês foram fazer A gente foi fazer a mesma coisa, só que aqui no Rio de Janeiro mesmo. Na verdade foi tipo um esquenta pra ir pra Brasília. Ah, legal. E não tinha ninguém. Essa é a verdade. A Alerj estava vazia. O horário de almoço começava às 11 e terminava às 11 do dia seguinte, né? Enfim, gente, esses são fatos que essas duas meninas, né, principalmente a Duda, está relatando aqui, que é o casual, né? E ainda exatamente no período, e aí as pessoas vão dizer assim, não, mas a gente agora tem que ir para o front, né? Agora a gente está num período em que a gente tem que ir para as bases, né? Impor a nossa cidadania de fato, ainda mais agora no período das eleições, que é tão decisivo. Né? Júlia, e aí, como é que é a sua visão também política? Como é que você vê isso hoje? Como é que é a atuação em relação a isso? Já passei por situações muito desconfortáveis também. Esse ano a gente teve uma palestra no meu colégio sobre intervenção militar. E foram 2 pontos na mesa, obviamente. Só que um deles era, inclusive, de televisão. Eu vejo ele todo dia na televisão, depois desse episódio. E ele se colocou em posições que eu não conseguia concordar, porque ele estava sendo redundante. E ele me botou uma questão que eu não tinha como perguntar. Ele falou que a intervenção vinha para o bem e que os militares dessa época não eram iguais aos de antigamente. Só que na hora me veio a notícia de que um dos militares, o Eduardo Vilas Boas, falou que só ia ter intervenção se houvesse certeza de que não haveria outra comissão da verdade. E nisso eu fiz essa pergunta para ele. Eu perguntei por que o militar pediria isso se eles são diferentes hoje em dia. Ele não soube me responder, ele enrolou a minha pergunta e eu não fiquei satisfeita. Eu estudo no meu colégio há 10 anos. Eu peguei o microfone de novo e falei, desculpa, você não respondeu a minha pergunta. E aí ele virou pra mim e ele falou, você ainda quer direito à tréplica? Eu falei, quero, você não respondeu a minha pergunta. Eu fiz essa é a pergunta, você pode responder? E aí ele falou que ele estava atrasado para ir pra televisão e foi embora sem me responder a minha pergunta. Só que no final ficou uma situação chata pra ele, porque a escola toda tava ali, o ensino médio inteiro, e as pessoas olhavam pra mim e falavam, ele só não respondeu a pergunta dela. Ela não falou nada demais, ela não provocou, ela não foi nem incidir. Ele só não quis responder. Então é bem difícil você lidar com isso. Você não ter... Porque quando você tem perguntas e quando você quer ser jovem, quando você quer mostrar o seu interesse, as pessoas não querem te responder. Parece que estão tentando te esconder alguma coisa. Vocês acham que a gente tem aí exatamente esses 2 relatos que vocês trazem pra gente, tem um pouco a ver, eu também, vejam bem, eu não tenho, né, uma relação muito direta com os jovens, hoje vocês têm muito mais do que eu. Né? Não tenho filhos na idade de vocês, não tenho sobrinhos, enfim, mas adoro bater papo com os jovens, adoro aprender com vocês. Eu já fui jovem também, já bati muita cabeça, já errei bastante, erro até hoje, felizmente, graças a Deus. E como é que vocês veem essa questão hoje dos jovens se interessarem por política?
porque dentro de tudo isso que vocês falaram aqui pra gente, a gente tende a entender o seguinte, pô, não dá, né? Não dá pra que o jovem se interesse realmente por política. Primeiro que tá todo mundo dizendo que tá todo mundo chato, né? O mundo tá chato. E aí jogam lá os clichês de mimimi, tá. Como é que vocês veem isso, os amigos de vocês, a questão do voto, do empoderamento do voto, da participação na política de uma forma geral? Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso. Duda, e quer começar, Júlia? Posso começar? Vamos lá, Júlia, então, vai. Eu acho que é uma coisa que vem sendo extremamente necessária. Pelo menos quando você cresce enquanto garota, você tem um drop muito grande na sua vida. Em um momento você é uma menina e no outro você ganha todas as responsabilidades de um adolescente num período de 6 meses. Então você não tem muito tempo para associar tudo que está acontecendo, você não tem muito tempo para entender por que as pessoas estão te cantando na rua. Você não sabe muito bem onde você está, o que está acontecendo, e você só está ali pairando, pensando, como é que eu sigo agora? Eu deixei de ser criança. E foi assim que eu comecei a me engajar em causas, até por um apoio em casa. Minha família sempre foi muito engajada, mas foi mais por obrigação da vida, a vida cobrando e falando, você tem que fazer alguma coisa, senão você vai ficar aqui parada para sempre, sem entender o que está acontecendo ao seu redor. E eu acho que quando você tem esse drop, todo mundo na sua vida começa a ter, porque você começa a mudar muito. Então, estudando numa sala de aula, na mesma sala de aula há muitos anos, as pessoas começam a te ver de forma diferente, falar, nossa, isso que ela está falando talvez seja relevante. E assim, eu acho que com a rede social foi espalhando de uma maneira muito maior o feminismo em um ano. Foi no ano de 2016, eu acho. Teve um crescimento gigante, tanto que falavam que era modinha, que ia passar, que era coisa de menina de 15 anos na época. E não passou. Foi só a rede social mostrando para que ela veio, os bons frutos que a gente pode colher dela, e divulgando mais, mostrando mais, dando mais importância para todas essas causas. E você acha que então o jovem com a política ele tá descrente, ele tá desiludido? A tua galera do colégio? Na verdade, eu acho que é a gente que tem mais esperança. Porque, como eu disse, que quando você é jovem, tenta perguntar, as pessoas não querem muito te responder, a internet veio para quebrar isso. Não querem te responder, tudo bem, você vai lá e você vai pesquisar e você vai saber de alguma forma. Incomoda, né? Você vai incomodar ali e vai estar ali. E por a gente ter que buscar essa informação muitas vezes, a gente começa a ver que talvez nem tudo esteja perdido. Porque, por exemplo, para a sua geração, você pode parar e pensar, daqui uns 30 anos não vai mais fazer diferença para mim, mas nos meus 30 anos vai fazer muita diferença. Perfeito. Eu já vou estar empregada, eu já posso estar com filho, então eu preciso saber que vai ter um mundo melhor para os meus filhos. Muito bem. Duda Esmarrito, essa foi a Júlia Ramos, escritora, poeta, está com o segundo livro aí sendo lançado novamente. E aí, Duda, a sua posição em relação à garotada, aos jovens e à política? Os meus amigos, eles também são muito cabeças e cheios de perguntas. E eu acho que as perguntas deles são muito mais para o questionamento que nunca tinha sido feito do que para realmente receber respostas. E eles são muito engajados na política, assim como eu, porque, como a Júlia falou, existe sim uma esperança muito grande de querer mudar o que é inaceitável hoje. Então, cada vez mais os meus amigos assistem e participam de debates políticos e tomam posicionamentos políticos, e eu tenho amigos que não pensam da mesma forma. E eu acho que isso até é muito importante para causar esse conflito de ideias, né? Esse debate ideológico mesmo. E eu acho que os jovens não têm que ficar desacreditados da política, porque nós somos a nova geração. Quem vai ficar no mundo daqui a um tempo é a gente, sabe? Quem tem o poder de mudar é a gente. Vocês acreditam mesmo nisso? Sim. Mesmo? De verdade? Brilho nos olhos que vocês têm esse poder? Mas é o que eu falei, não de forma utópica. Não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. não pode pensar pela utopia, nada disso. Que é difícil. Eu acredito que a gente consiga devagar e com batalhas muito bem travadas. E pequenas também. Eu vou começar a jogar algumas palavras aqui para vocês me ajudarem a ter uma ideia também, né, de reflexão. Educação para vocês. O que passa pela educação na cabeça de vocês? O que é um jovem educado na sua essência, Duda? Eu acho que um jovem educado é um jovem com uma boa visão de mundo e que não acha que o mundo hoje é igualitário, mas que o mundo precisa de equidade para um dia a gente chegar na igualdade, né? Equidade
você dá o necessário para que um dia todos estejam no mesmo patamar. Eu acho que um jovem educado é um jovem que tem essa percepção de mundo. De que uns precisam mais do que os outros, né? O modelo curricular, o modelo educacional, vocês criticam? Sim, reformas no ensino médio foram terríveis. Pode falar mais. O meu conceito de jovem educado difere um pouco do da Duda, porque eu morava na Tijuca, eu cresci na Tijuca, e cresci num colégio lá, no MOP. Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui na Rádio MEC, eu estava estudando no MOP Tijuca, eu mudei de unidade, eu me mudei pra Barra, e eu só mudei de unidade mesmo, eu permaneci no meu colégio. E mudando pra Barra, eu pude ver pessoas muito diferentes, eu pude ver educações muito diferentes. Então, pra mim, o jovem educado, ele pode diferir em tudo, em qualquer pensamento meu. E eu tenho amigos da minha sala que eu sou apaixonada, muito grata por ter na minha vida, que diferem de mim em tudo. Só que eles me respeitam em tudo. Então, se em qualquer momento eu tô andando com eles, eu me sinto assediada, mesmo que ele não concorde, ele fala, a gente vai lá resolver. Você tá se sentindo mal, eu não achei, mas tudo bem. Então, é o mínimo de respeito. Um jovem educado é um jovem respeitoso. É um jovem que aceita o outro na sua essência e não cobra nada mais do que o outro tem para dar. E sobre a reforma do ensino médio, eu acho que foram perdas enormes, porque fazem o jovem perder o mínimo da visão de sociedade. Eu, na minha educação, eu tive muito a filosofia e a sociologia desde pequena no colégio, e eu vejo que essas aulas transformaram completamente a forma que eu posso ver o mundo, a forma que a minha turma vê o mundo, a forma que todas as turmas do colégio. Nós tivemos professores incríveis, e saber que esses professores vão perder a oportunidade de trabalhar com novas pessoas graças a essa reforma me deixa muito triste. Educação familiar, ninguém vai falar nada, não? Como é que vocês veem a educação familiar base? A educação familiar básica, eu acho que tem que ser... Voltando só um pouquinho, eu acho que a equidade também tem muito do respeito, né? De você saber respeitar e entender que o diferente precisa de mais, ou talvez um pouco menos do que você. Talvez não tenha ficado muito claro, mas... Enfim, a equidade está diretamente ligada ao respeito. E eu acho que a família também está diretamente ligada ao respeito. Eu tenho uma sorte muito grande de ter sido educada em uma família que, assim, o que move a gente é o respeito e a compreensão. Muitas vezes, até em debates, muitas vezes até em jantares de família, debates políticos e ideológicos, até sobre feminismo, né, que voltando lá ao início da nossa conversa, é uma pauta talvez não muito entendida pelas gerações que já cresceram, mas existe sempre isso do respeito, do acolhimento. Da família, eu acho que o modelo ideal de família, né, não é mais aquele onde existe uma educação e talvez até uma grande hierarquia. De cima para baixo. Exatamente. Eu acho que existe o modelo ideal de educação familiar é aquele respeitoso, é aquele que instiga o questionamento dos filhos, é aquele que dá liberdade para o filho crescer, para o filho ter asas sozinho e não ficar dependendo dos pais, sabe? É o filho ter liberdade para ser ele mesmo. Duda. Ô, Júlia. Eu concordo muito com a Duda, até porque eu vivo numa família assim também. Eu fui criada numa família incrível. E hoje eu vivo com a minha mãe. E é sempre muito... Um beijo pra sua mãe, por favor. Beijo, mãe. Mônica, feliz, ela fica até isso pra mandar um beijo. A Júlia também, ela faz, eu conheço a Júlia, ela fica assim, beijo, mãe. Ô, Mônica, um beijo pra você. Eu conheço, a Duda, a Júlia não é mole, né? E você quer fazer o favor de mandar um beijo pro seu pai, pra sua mãe, pra sua irmã Betina, por favor? Quero, tenho certeza que eles estão assistindo. Meu pai tá aqui comigo, mas um beijo, mãe. Alô, Roberta! Um beijo pra você. Alô, Marcelo. E pra sua voz, vai mandar um beijo pra ela, não? Vou, com certeza. Eu acho que ela deve estar meio confusa, que ela não entende muito essas coisas de Facebook, mas sei que depois ela vai ver. Vou mandar um beijo pras duas, um beijo pra minha avó Marília e pra minha avó Sheila também. Tá bom, Marília, um beijo pra você, um beijo pra todas vocês que acompanham aí essa geração, essa educação. Agora deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, que eu quero provocar outra coisa também, que é em relação, a gente já falou de política, já falou de feminismo, já falou de educação. Agora eu quero falar sobre provocar vocês, porque agora é hora de vocês ouvirem alguns clichês também nessa história de exposição. Como é que vocês veem a exposição hoje da mulher no mundo, né, em que tem as redes sociais, a internet, o Instagram? Eu tenho acompanhado muito. E eu ultimamente tenho, inclusive, com alguns amigos, né, que têm filhos da idade de vocês, preocupados com a exposição, fotos, drogas, álcool.
Como é que vocês veem isso? Exposição, eu digo, até do próprio corpo, né? Das meninas mais novas quererem fazer fotos mais sensuais para... Isso até pode rolar um debate depois diferente com vocês, hein? Pode ser outra pauta, mas em relação a se expor mais ao corpo, tudo bem que cada um faz o que quer, mas como é que vocês veem isso de uma forma mais específica? Sobre a exposição, sobre a questão da sexualidade, das drogas, como é que você vê isso, dona Duda Esmarrito? Eu acho que existe sim, por causa das redes sociais, um movimento que acaba aumentando essa sexualização precoce das crianças. E eu acho que isso acaba muitas vezes sendo confundido com o feminismo. O feminismo preza pela liberdade da mulher com o seu corpo, né? Uma parte do feminismo, mas a sexualização infantil é uma pauta completamente diferente. Eu tive que estar nessa idade hoje, nesse programa, para entender de forma tão simples. Eu espero que você também tenha entendido isso. Muito legal, Duda. Vai, continua, Continua, por favor. E eu acho que isso não pode ser confundido. Existe sim, a gente não pode negar que muitas vezes, talvez esse grande acesso à informação que essa nova geração tem por causa da internet acaba gerando uma vontade maior das meninas quererem se tornarem mulheres logo. E isso é um pouco triste, de saber que a infância está sendo perdida em tão pouco tempo. E a rede social é realmente muito preocupante, porque as pessoas acabam se sentindo muito mais livres, né? E acabam com muito mais coragem de fazerem coisas e de se posicionarem de certa forma de que elas não teriam na vida normal, né? Na vida olho a olho. Então, a rede social acaba sendo uma máscara. Ela pode ajudar, ela pode ser extremamente importante para a disseminação de pensamentos e de ideologias como, por exemplo, o feminismo, que, como a Júlia falou, que em 2016 acabou bombando por causa das redes sociais, só que ela acaba sendo uma máscara muito grande também, e essa linha tênue acaba sendo perdida muitas vezes. Eu acho que é onde essa preocupação, né, que essa nova geração tem que realmente ter exatamente ali, até onde a rede social é um amigo e até onde ela passa a ser o inimigo, né? Drogas e álcool, álcool e drogas, como é que você vê isso? Eu vejo muita a turma da idade de vocês já frequentando festas e utilizando álcool rapidinho. Como é que você vê isso, Duda? Eu vejo que, de fato, o mundo está crescendo muito mais rápido e tem uma ânsia dos adolescentes em si de quererem vivenciar coisas que eu acho que talvez não sejam apropriadas para a idade e o momento de vida em que eles estão agora, que eles vivem agora, né? Então, de fato, o mundo tá mais acelerado do que deveria estar. Eu acho até que a minha geração, né, com a geração do teu pai, a gente, né, coladinho nas idades, a gente vivenciou isso também. A gente às vezes fala assim, o jovem tá bebendo demais. Eu até acho, mas eu não lembro, quer dizer, o pouco que eu me lembro da minha geração, a gente também usava álcool, tinham amigos que usavam drogas na idade também, de 15, 16, 17. A principal diferença é que agora isso é mostrado. Antes eu acho que tudo... Acho que você tem razão. Eu acho que não é um problema que surgiu agora, mas é um problema que está sendo divulgado agora. Mas é preciso ser debatido sempre, né? Precisa ser debatido para não acontecer exageros, que às vezes uma coisa que eu vejo é que na minha época não tinham as festas de formatura, eram festas de formaturas legais e tal, mas que eram mais fechadas, mais controladas, e que hoje o que eu tenho acompanhado é que festa de formatura tem até ambulância, né, para ter controle para a garotada. Mas que é obrigatório. É obrigatório, mas talvez porque... mas eu vejo também que as pessoas criticam muito por conta daquela questão do álcool. Mas, Júlia, gostei dessa, que é obrigatório, é boa essa sua colocação. Fala rapidinho pra gente dessas duas questões que eu trouxe pra Duda. Exposições, sexualidade, álcool e drogas. Bom, a sexualização infantil, na verdade, eu vejo ela de uma outra maneira. Eu acho que é muito medíocre a gente botar completamente a culpa nas redes sociais. Porque as meninas casavam com 12, 13 anos, há uns anos atrás. Então a sexualização infantil não vem do século XXI, não vem da internet. A sexualização infantil vem da mulher. Histórica. Então o que acontece, o que eu sinto muito, é que agora as redes sociais só deram um upgrade nesse negócio do homem no feminismo. Então, quando você é menina e você está entrando no feminismo aos seus 13, 14 anos, com certeza vai chegar um menino que vai falar, mas você não é feminista, então você pode postar foto de biquíni, você é seu corpo, suas regras, mas na verdade não é seu corpo, é o que ele quer que você faça com o seu corpo. E você, muitas vezes, por estar com a cabeça meio avoada, você cai nessa armadilha que a vida te dá. Mas aos poucos você sai dela. Eu acho que
grande parte das meninas já passaram por isso. Em algum momento você enxerga assim como uma arma potencializadora para sua autoestima. Eu já fui muito gordinha, eu já me senti muito mal com o meu corpo. Eu passei por épocas muito ruins e hoje eu me sinto bem mais liberta disso. E eu sinto que a internet, de certa forma, me ajudou, porque eu me aceitei e eu encontrei pessoas que passaram pela mesma coisa. Então você acaba criando uma rede de energia positiva, é só você querer achar. E sobre o caso das festas, das drogas, da bebida, eu sou uma pessoa que os meus amigos brincam que eu tenho dois extremos. Porque eu gosto muito de ir pra festa, eu gosto muito de sair, mas eu também sou muito retraída, eu gosto de escrever, fico no meu canto. E quando você falou das festas de formatura, que eu acho que na nossa geração as coisas ganharam outra proporção. Então as festas de formatura não são mais como antigamente. Eu fui a uma festa de formatura do ano passado e tinham DJs internacionais. Então é óbvio que precisa de uma ambulância, porque não é mais um evento de escola. Mas os jovens estão bebendo muito, Júlia? Eu acho que depende muito do jovem que você... Mas isso não é preocupante? Sempre teve. Sempre foi preocupante. Ah, tudo bem, mas não tá mais agora, então tá no mesmo... Eu mesmo acho nível. que é mais a coisa da exposição. Tá bom. Meninas, olha só, eu queria ficar aqui o dia inteiro batendo papo com vocês. Foi legal? Curtiram? Muito. Curtiram mesmo? Sim. Eu acho que a gente falou bastante coisa, acho que vocês puderam mostrar aqui a importância de vocês. A Júlia, então, tá com o livro Miolo sendo lançado, não é isso? E a Duda com o Instagram Sinto Mais, não é isso? E vocês apreciaram hoje um bate-papo com essas duas jovens. Eu não tenho esperança, não, eu tenho certeza que essa geração é a geração de agora. Beijo, fui, batepapo.com. 10 horas em Brasília. MEC Notícias. O Brasil e o mundo com informações da Rádio Nacional. Palmas pra vocês. Continua ao vivo aqui. Galera, conta depois as páginas dessas meninas, viu? A Duda, Ismarrito e Júlia. A Júlia é mais complicado, como é que é? SV Gil. G-I-U. Ah, então é fácil. SV Gil. Valeu, gente. Beijo. Que venham mais programas como esse, hein? Show de bola. Pra não perder o vídeo. Você não aumenta a projeção para a Esse daqui inflação. eu... Salvou esse aí. Esse daqui eu tô salvando.